realmente deveria pagar para trabalhar aqui. Eu comecei 10 pacientes e comecei a parar de rir até agora. Como é que é o negócio aí, Luciano? Tem um ventiladorzinho aí para você? Minas Gerais, vocês têm que um dia vir para cá. Bom dia para todo mundo, pela companhia, obrigado, pela audiência, obrigado. Obrigado a Amanda, mãe da Manu, falou comigo, eu sou mãe da Manu, então é mãe da Manu, tá valendo. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, muito obrigado por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o menino vê. Um dia eu quero trazer vocês aqui para conhecer a minha equipe. Que espetáculo trabalhar com essa galera, viu? Gente do bem, eu sou o único mal-humorado que tem aqui, o resto é tudo gente da primeira qualidade. O melhorzinho tá consertando relógio com luva de boxe no escuro, pra você ter uma ideia como é que o bicho é ninja aqui. Vamos trabalhar, Minas Gerais? Olha lá, são 7 horas na capital, 7 horas e 1 minuto na capital dos mineiros. A partir de agora, eu atualizo você com as principais notícias do estado. Vem comigo, Minas Gerais. No Alterosa Alerta desta quarta-feira, você vai ver que o suspeito do sumiço de uma mulher que foi vista pela última vez na rodoviária de BH foi localizado pela Polícia Civil. Pois é, minerada, já está na delegacia. O homem que foi flagrado pelas câmeras de segurança abordando a mulher assim que ela desceu de um ônibus no terminal. Ela desapareceu em 17 de setembro. Já eu trago todos os detalhes desse caso para você aqui na tela do seu Alterosa Alerta. E tem mais. Você vai ver que a operação da Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas e armas em Brumadinho, na região metropolitana da capital. 3 pessoas foram presas e familiares dos suspeitos tentaram impedir que a nossa equipe fizesse a reportagem. Barracão danado, hein? Barracão danado, hein? Partiram para cima da nossa equipe, porque não queria deixar filmar, não. É porque eles sabem que o meu comentário vai ser gentil, né? Que eu vou fazer um comentário gracioso, que eu vou falar pra vocês com tranquilidade que o cara que é traficante de droga tem que ser feliz, né não? Daqui a pouquinho você não pode perder, não saia daí. Daqui a pouquinho eu mostro tudo isso pra você. O sururu danado, no que... não pode mostrar, não pode mostrar, não. É ruim de não poder mostrar, hein? O cara faz a trilha todinha, depois não quer aparecer na TV. Vai perder a chance de aparecer na TV? Não é não? Uai, tá doido? Pula pra cá. Olha, o motorista de um caminhão morreu depois de um acidente na estrada de acesso ao distrito de Macacos, aqui em Nova Lima, na região metropolitana. O veículo capotou e o condutor ficou preso às ferragens. Olha só. O acidente aconteceu no quilômetro 4 da rodovia AMG 160, em um trecho de descidas e muitas curvas. O caminhão carregado com blocos de concreto seguia de Ibirité para São Sebastião das Águas Claras, Macacos, e tombou na estrada. A suspeita é que o caminhão tenha tido um problema mecânico. O motorista Mário Martins dos Santos, de 48 anos, ficou preso às ferragens. O filho dele, que também estava no veículo, não ficou ferido. O auxiliar disse aos policiais que estava dormindo e acordou com o motorista gritando e dizendo que o caminhão havia perdido o freio. Depois de bater e capotar, o motorista ainda conversou com o filho, mas não resistiu. A estrada ficou interditada nos 2 sentidos por 4 horas. Os motoristas tiveram que buscar um caminho alternativo. É comum acidentes por aqui ou não? Não, é bem raro. O pessoal anda com bastante cuidado aqui nessa rodovia. Nos meus 3 anos que eu tenho de PRV, eu vejo poucos fatos de acidente aqui. Acidentes com essa gravidade aí, dessa natureza e com essa gravidade, eu já ouvi poucos, desses 10 anos que eu tô aqui em BH. Né? A estrada é uma estrada que as pessoas que a frequentam sabem que é uma estrada sinuosa, muitas curvas sinuosas, estrada úmida, né? A vegetação muito densa ali, muito úmida, escorregadia. Então a pessoa que vai transitar por ali, sobretudo quem está com carga, tem que ser um exímio motorista e tem que conhecer bem a região, sob pena de acontecer mais ou menos isso que o rapaz está explicando. Aquele desnível da carga e aí leva o caminhão para o buraco mesmo. A gente lamenta e a família que receba os nossos pêsames aí de toda a TV Alterosa. Vamos lá. Em um outro acidente, provocou um congestionamento de mais de 6 quilômetros na Via Expressa, em Contagem, na altura do bairro Bernardo Monteiro. Um caminhão bateu em uma carreta que chegou a ser arrastada. A reportagem é de Pablo Thiago. Vamos ver. O acidente ocorreu na Via Expressa, na altura do bairro Bernardo Monteiro, em Contagem. O caminhão basculante que descia no sentido Belo Horizonte bateu em uma carreta que manobrava para entrar em uma empresa. A carreta foi arrastada, colidindo neste carro branco, que ficou prensado na mureta. O que deveria ter parado era o basculante.
Esse rapaz aqui, ele estava manobrando para adentrar a empresa, sinalizado por 2 funcionários da empresa que estavam sinalizando. Tinha um aqui e outro lá na ponta. E não sei se o motorista só percebeu quando estava em cima. Quando chegou mais ou menos aonde está o cone ali, ele tentou fazer a frenagem, não conseguiu. Creio que a intenção dele seria jogar para passar no meio do poste. Só que aí tinha um carro ali no meio, ele decidiu jogar. Aí ele saiu arrastando um carro branco que estava ali e vem colidir na traseira da carreta. Pelas imagens, fica difícil de acreditar que neste acidente não houve feridos. Mas eu acho que foi pela experiência de outros caminhoneiros que ela estava com excesso de carga e a velocidade. Tem um radar bem aqui em frente, 60 km por hora, com certeza ela estava acima dessa velocidade também. Por isso que eu consegui parar e outros caminhões também conseguiram parar. Então já estava na velocidade que a via permite trafegar. Então, infelizmente, aconteceu isso, mas Deus é mais, Deus é mais. O que me chama a atenção e que eu tenho proposto para vocês sempre aqui, agora são 7 horas e 6 minutos, é que a gente tenha na nossa legislação, e aí eu não vou cansar de falar isso, mais rigor. Mais rigor. Que a pessoa sai de casa para dirigir um automóvel, ela tem que saber quais são as limitações do automóvel, quais são as limitações da lei. Ela precisa saber... Então, só meus comentários aqui, né? Eles empolgam, tem hora. Mas vamos lá. Eles precisam saber... Coloca as imagens do caminhão para mim. Eles precisam saber a limitação do espaço, precisam saber a limitação da velocidade. Tudo isso precisa ser corrigido com uma aplicação mais severa da lei. O cara que é motorista profissional, o Porto me falava isso aqui, o cara faz o acidente e depois vai corrigir o transbordo da carga. Esse cara tem que perder o direito de dirigir. Mas foi um defeito mecânico. Então tem que fazer a perícia nisso, identificar a empresa e punir a empresa. Gente, quando você tem uma criança na sua casa, você primeiro educa, explica, ensina, adverte, você faz campanha, você monta toda a estrutura para que ela possa aprender no diálogo. Depois que isso acaba, que essa experiência passa, precisa subir um pouquinho o tom, E como é que sobe o tom? É punindo com mais rigor. Você é motorista profissional? Sou. Deixa eu analisar o episódio que você produziu aqui. Olhou o episódio. Tá ruim? Tá ruim. Então você vai suspender o seu direito de dirigir por 6 meses. Mas eu vivo disso, então da próxima vez tome mais cuidado. É esse tipo de procedimento que nós temos que ter. Penso eu. Não é ficar passando a mão na cabeça das pessoas. Mas ele precisa ter mais atenção, precisa ter mais cuidado, mais zelo, mais destreza. Senão acontece isso aí, Aí vamos buscar a responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Agora é o que menos importa. É o que menos importa, porque o dano já foi feito. Eu quero saber se depois que identificar a responsabilidade, vocês vão puni-lo com rigor. Do contrário, nós vamos continuar sendo palco de episódios como esse aí. Como diz aqui o Milton, a minha sorte é que não houve nenhum tipo de vítima fatal. Mas é sorte. Nós estamos saindo de casa contando com a sorte para poder voltar para casa. O rapaz falou conosco aqui, Deus é mais. Estamos contando com a sorte para sair de casa e voltar vivo para casa. Estamos contando com a sorte, porque trânsito não tem, estrada não tem, policiamento é precário, saúde é precária, saneamento básico é precário, tudo é precário no nosso país, no nosso estado, tudo é da nossa cidade, tudo é precário. Então, se nós não educarmos o cidadão para que ele possa perceber a necessidade de obedecer à lei, excesso de carga pode ter? Não pode. Então, se tem que ser punido. Tem que ser punido com uma multa maior do que a carga que ele está levando. Aí ele vai aprender. Não vamos colocar não, porque senão não dá certo. Tem que ser assim. Foi encontrada a família do interior de São Paulo que estava desaparecida desde o último domingo. Eles sofreram um acidente de carro na BR-050, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As vítimas só foram localizadas depois que o filho mais novo, de 6 anos de idade, que foi o único sobrevivente, conseguiu sair do buraco onde o carro caiu, Ele foi encontrado por um motorista que passava pela rodovia e apontou o local do acidente. Morreram o pai dele, de 38 anos, a mãe, de 35, e o irmão mais velho, de 8 anos. O registro de desaparecimento
foi feito por outros parentes assim que eles perderam o contato com a família. A gente acompanhou essa notícia aí pelos noticiários nacionais e pôde ver, o menino ficou 2 dias, né, no barranco, sem nenhum tipo de atendimento, sem nenhum tipo de alimentação, conseguiu subir, o esforço que ele teve que fazer. Então agora é hora de trabalhar, né, o emocional dessa criança para que ela possa realmente tentar amenizar, mitigar o que for possível de emoção, porque ela durante 2 dias ela teve que conviver com a imagem do pai morto no acidente, a mãe morta no acidente, o irmãozinho morto. Isso é uma imagem que vai ficar na cabeça dele por um longo tempo, se não para sempre, né? Então, os nossos mais sinceros sentimentos à família. Especulou-se na ocasião aí que poderia ter sido algum tipo de ultrapassagem perigosa que tentaram fazer com ele, que havia uma marca de pneu na porta do carro deles, né? Tomara que a perícia consiga esclarecer isso, mas não vai trazer a família de volta. Muitas vezes, Minas Gerais, eu costumo dizer para os meus amigos aqui, você precisa sair de casa e dirigir bem. E torcer para que quem saiu também tenha essa mesma preocupação. É o famoso dirigir para você e para os outros. Você tem que dirigir para você e dirigir para os outros. Infelizmente, nós chegamos a esse ponto. Um homem foi baleado na barriga por 2 bandidos em uma moto no bairro Bom Jesus, região noroeste da capital. A PM analisa as imagens do circuito para tentar identificar quem são os autores. Vamos ver. Nestas imagens do circuito de segurança, a gente pode ver o carro do empresário estacionado. Apesar do vídeo não mostrar, ele está parado fora do veículo. Uma moto com 2 homens se aproxima. Um deles desce e começa a discutir com o empresário. Pouco tempo depois, são feitos os disparos e a vítima é atingida. Ele corre para a calçada e os criminosos fogem. Ainda é possível ver que o empresário joga algo para debaixo do carro. Segundo testemunhas, se tratava de uma pochete que possivelmente tinha uma quantia em dinheiro. Pouco tempo depois, vizinhos aparecem para socorrer o homem. O crime aconteceu nesta rua aqui no bairro Bom Jesus. Aqui no chão a gente consegue ver, olha só, as marcas, né, que foram feitas pela própria perícia para demarcar onde foram encontrados os cartuchos, né? Aqui nesse portão, olha só, a marca de uma das balas. Aqui nesse muro também a gente consegue identificar algumas. Aqui mais uma marca. Aqui outro tiro, olha só. E aqui no asfalto, gente, olha só, a gente ainda consegue ver as manchas de sangue que ficaram por aqui. Segundo os vizinhos, foram ouvidos pelo menos 3 disparos e um deles, então, atingiu o empresário. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital. Os vizinhos aqui ainda estão muito assustados e preferem não comentar sobre essa situação. Ainda segundo o relato das testemunhas, o empresário estaria esperando por um dos empregados que levaria para a empresa. A polícia agora vai analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os autores do crime. Ainda não se sabe qual a motivação. De acordo com a assessoria do Hospital Odilon Berens, a vítima tem o quadro de saúde estável, passa bem e está sendo acompanhada pela equipe médica. Só queria colocar as imagens de novo para você, para que a gente possa perceber a fragilidade, eu vou insistir nessa palavra, a fragilidade da vida humana. Você que está me assistindo agora, aí no seu trabalho, tomando seu cafezinho, meus amigos da UPA. Onde é que é a UPA mesmo em Porto lá, hein? Lá em Sarzedo, né? Bairro Masterville. Meus amigos do bairro Masterville em Sarzedo. É em Sarzedo, não é isso? E meus amigos, confiam no trabalho da gente, confiam no fato de nós estarmos brigando por isso. Muito obrigado da UPA aí no bairro Masterville em Sarzedo. A você que está em casa agora, tomando seu café, vai preparar para sair, ou já saiu, está voltando, chegando do emprego, quer assistir o stand de manhã cedo, a TV Alterosa. Muito obrigado por esse carinho. Imagina você, no meio do dia, indo fazer esse serviço bancário, indo fazer o seu pagamento de contas, enfim, trabalhando, é abordado por bandidos que, de forma covarde, como é comum a eles, recebe tiros, recebe agressões e põe a sua vida em risco por causa do valor. Valor esse que você sabe. Deixa eu falar uma verdade aqui, Milton. Você sabe, por exemplo, quando o governo, qualquer governo, não é esse, não será o próximo, nem foi o anterior, qualquer governo que atrasa pagamento de salário, qualquer patrão que atrasa o pagamento de salário do funcionário, acha que está fazendo aquilo ali, senão, oh, gente, eu vou atrasar o pagamento do funcionário de você. Enfim, não estou dizendo nem esse nem aquele, mas ele acha que aquela pessoa não depende daquele dinheiro no dia, né? Então ele acha assim, não, eu vou julgar esse problema para frente. Então, quando a pessoa defende o dinheirinho dele com a própria vida, a gente acha que foi uma coisa absurda, mas não foi.
Você faria diferente? Aqui, eu juntei 30 mil reais para poder pagar o financiamento, quitar o financiamento do meu carro, que é o veículo que eu uso para trabalhar. Aí o cara chega, no calor da emoção, você tá ali com seus 30 mil reais, 5, 2, 500 reais, 10 milhões, tá na sua mão. Aí o cara passa ali, pega, vai embora, você diz, tá bom, pode ir, vai com Deus, tchau. Não é assim que você faz, o impulso nos leva a fazer isso aí. Obviamente que o meu conselho é, não faça. Não, o que eu faria se fosse eu na hora? Não sei. Não sei, porque é a ocasião em que rege o nosso ato, né? O estado de nervosismo, de adrenalina. Agora, deixa eu azedar um pouquinho o bucho de vocês, às 7 horas e 16 minutos. Quantas vezes eu mostrei para você, minha senhora, meu amigo, os adolescentes, as crianças que estão nos assistindo agora, infelizmente, quantas vezes eu mostrei para vocês pessoas que entregaram o que estava sendo roubado deles numa boa, sem esboçar nenhuma resistência, nenhuma reação e foram baleados e até mesmo mortos. Quantas pessoas eu fiz isso? Eu mostrei isso, né? Com quantas vezes eu mostrei isso para vocês? Aí eu estou avisando de uma vez, os candidatos vêm até aqui e falam comigo que vão colocar para fora presos de menor potencial ofensivo. Enquanto o senhor não disser para mim o que é um potencial ofensivo menor, eu não vou concordar com o senhor. Eu não vou concordar com o senhor. E estou tendencioso a concordar com quem pensa igual a mim. E quem pensa igual a mim não é de 2, 3 anos para cá, não. É há 47. Há 47 anos da minha existência, eu penso como eu penso agora. Né? Vou explicar para vocês uma coisa. Você está ali com o seu material, com o seu produto, seu patrimônio. Vem um bandido que sabe que pode atirar em você, sabe que pode matar você. Ontem, por exemplo, estava assistindo o jornal o Noticiário Nacional, né? E aí estava lá dando a matéria da Suzane von Richthofen, que o cara que ajudou a matar, o que matou o pai dela, tomou 30 e tantos anos de cadeia, ficou 15. Quase que soltei foguete. Ainda ficou 15? Porque o Bruno tomou 20 e tantos anos, ficou 7. Vai sair agora, mais 7, jogando bola, em meio aberto, especulação, nas televisões aí, sendo notícia toda hora, né? É isso aí. E a tal da Elisa, se tiver morrido mesmo, que eu não sei se morreu, porque a justiça falou que morreu, mas enfim. E ela? Morreu pra sempre, velho. Morreu pra sempre. Por que é que o cara que fica, o autor do delito, por que é que o autor do crime, meu Deus do céu, tem que ter benefícios, cara? Qual o benefício que fica com a família da vítima? O cara, se tiver carteira assinada e for bandido, é preso e recebe auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Auxílio para ficar preso, gente. Auxílio para ficar preso. E a família da vítima que morreu, se tiver carteira assinada, olhe lá o direito que tem. Se tiver, um deles eu tenho certeza, o direito e a obrigação de conviver com a ausência do ente querido para sempre. É esse o país que você quer para você? Agora, detalhe, com todo o respeito que eu tenho à democracia, você que pensa diferente de mim, você que acha que o bandido tem que ter direitos, né? Ah, mas a família dele tem. Ótimo, então a família que o eduque melhor, a família que vá visitá-lo na cadeia, a família que faça... Ah, Mistânia, mas eu penei para dar para o meu filho. Eu respeito a senhora, respeito o senhor, respeito mesmo. Pode vir aqui conversar comigo, mas eu não vou abrir mão, porque por mais que a senhora e o senhor, família, amigos, venham discutir comigo que eu devo amenizar para os bandidos, eu vou perguntar à senhora o que é que a senhora e o senhor, família dos bandidos, podem fazer pela vítima eterna. O que vocês podem fazer? Ah, eu só posso orar. Então a senhora pega a oração da senhora e gasta com o seu filho. Comigo não. Tá? Para mim, bandido bom continua sendo bandido que me entrega definitivamente o oxigênio que ele ia consumir. É a minha maneira de pensar. Stanley, toma aqui. Me entrega o oxigênio e eu dali para frente consumo o oxigênio meu e dele. Que aí ele não existe mais. Passou dessa para melhor, como diz. O papo raio que os parta ele. Mas velho, eu penso. Se algum dia eu não for fazer mais televisão, por qualquer motivo que seja, eu vou parar de falar isso. Mas até lá, gente, põe as imagens de novo para mim, meu tio, só mais uma vezinha. Vamos, se você discorda de mim. Vamos que você discorda de mim. Tá aqui. Essa pessoa que vai tomar o tiro aqui, ó, é o seu pai. Ó, a moto chega aqui, ó. A moto vai chegar. Chegou. Viu o senhorzinho aqui, ó, que vai lutar pelo patrimônio dele.
vai lutar pelo patrimônio dele. Olha lá, para aqui pra mim. Volta lá, Dani, para pra mim ali. Aí eu vou colocar na mesma balança, deixa eu enrolar um bocadinho aqui, Nai, no bom sentido, colocar na mesma balança rapidinho, só pra vocês entenderem qual a minha opinião sobre isso. Só pra vocês entenderem. Dani, aí, Dani, você é campeã demais. Minas Gerais, esse de cima do capacete aqui, ó, vai atirar nesse moço aqui. E vai atirar por 100 bilhões de libras esterlinas, de euros, o que for, vai atirar nele, ou por 10 reais. Ele não tá nem aí. Tem compromisso nenhum com a vida da vítima dele. Ele quer é praticar o crime. Aí eu pergunto pra você, a família, com todo o respeito que eu tenho, a família desse rapaz que tá matando aqui, desse monstro que tá matando aqui, aonde ela está agora? Stanley, mas eu fiz tudo o que eu pude pro meu filho não entrar na vida do crime. Ainda bem que você tem consciência disso. Ainda bem que a senhora tem consciência disso, que o senhor tem consciência disso, que os amigos têm. Porque mesmo você tendo feito tudo o que você fez, não valeu de nada. Porque ele é assassino e ele vai tentar matar esse rapaz aqui. Pode soltar, Dani. Olha lá. Pá, pá. E o cara cai no chão. O brasileiro cai no chão prostrado. É simples assim. Então, por favor, Miltinho, por favor, você que pensa diferente de mim, eu respeito. Eu entendo, eu respeito, mas se você quiser realmente dar um tratamento diferenciado para o bandido, fique à vontade. No programa Minha Casa Minha Vida não tem quintal, no loteamento lá do Patrimônio dos Carneiros não tem, mas compre uma casa que tenha um quintal, entendeu? Compre uma casa que tem quintal, compre uma barraquinha bacana, monta um fogãozinho daqueles, fogãozinho de fazer canjiquinha gostosa, compra umas costelinhas de porco, planta umas flores do lado e vai morar com ele, velho. Vai morar com ele. Compra um perfume Tally Roll, que é do tempo de Isabela, Tally Roll, moderato, né? Fica cheiroso e vai morar junto só. Porque pra mim, como diria o filósofo Paulo Calitre, do Valão lá de Ribeirão das Neves, se tem 40, é porque cabe 40 dentro da cela. Stanley não cabe 40, quantos tem lá dentro? 40, então cabe 40. Né? E eu não tenho preocupação nenhuma em construir mais, não. Pode ficar tranquilo que eu vou meter no bronca. A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso da adolescente que foi morta pelo próprio padrasto no começo do mês passado. Para a delegada, o homem matou por ciúmes da enteada. Olha só que loucura. Parentes de Caroline Nicole Cordeiro, de 15 anos, ainda não se conformam com a morte dela. A garota foi assassinada a facadas dentro desta casa no bairro Montserrat, em Nova Serrana. O padrasto dela, João Paulo Braga Viana, de 33 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime que aconteceu no dia 2 de setembro. Situação muito complicada ainda, não tá fácil, a gente até hoje não superou ainda. O que está sofrendo mais com isso é a mãe dela, que às vezes fala coisa com coisa. Segundo a Polícia Civil, João Paulo contou que matou a enteada porque ela disse que teve o celular furtado por ele. Mas para a delegada, essa versão não condiz com os fatos. A motivação seria, na verdade, ciúmes, já que a vítima estava começando um relacionamento. O menino pediu para namorar, foi à casa dela, conversou com a mãe, conversou com o padrasto, pediu para namorar, ele proibiu. E a menina terminou o namoro na sexta-feira. No domingo, ele tentou conversar com a menina e creio que ela estava revoltada, ela não deve ter recebido bem a conversa. E acabou gerando teve luta corporal, a perícia comprovou, e ele matou ela, cortando o pescoço dela com algumas facadas. Ainda de acordo com a delegada, apesar da suspeita de que o padrasto poderia ter algum sentimento pela garota, não houve abuso sexual. Foi feito o exame e ela é virgem, ela morreu virgem. Então, tudo aponta que não houve. João Paulo está preso preventivamente no presídio de Nova Serrana, onde deve aguardar o julgamento. A gente vai saber que ele vai estar preso ali, vai estar sendo julgado e pegam muitos anos, é isso que a gente quer, entendeu? É muito difícil, eu vou tocar num assunto delicado com vocês aqui agora, é muito difícil você entender essas relações familiares. Não que a questão da adoção, pelo amor de Deus, ela sem dúvida nenhuma, a adoção é um dos grandes milagres que o homem pode fazer. Porque os outros milagres são de Deus. Mas a adoção é um milagre do homem para o homem.
da mulher para a mulher, das pessoas, do ser humano para o ser humano, né? A adoção. Quando alguém tem ciúme de outra pessoa, ela precisa urgentemente buscar um suporte emocional. Porque se existe uma coisa que não é passível de propriedade, essa coisa é a vida humana. Nós não somos propriedades de ninguém. Nós podemos cuidar, nós podemos zelar, nós podemos dar milhões de motivos para aquela pessoa ficar bem, se possível ficar bem e do nosso lado, mas discordar a ponto de falar, não, eu vou te matar porque eu não quero, não pode. Eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo há 15 dias atrás, mais ou menos. Eu discordei do meu filho, que sem dúvida nenhuma, a pessoa que eu mais amo na minha vida, discordei do meu filho. Me corroeu as entranhas por 10 dias, o fato de eu ter discordado com ele no tom e na intensidade que eu discordei. O meu pai brigou comigo no princípio, mas é assim mesmo, pai é assim mesmo, tem que brigar mesmo. Não é ter que brigar, é conversar, é dialogar. Agora, esse cara é um doente, esse cara é um doente, é um assassino doente, uma pessoa doente. Mas no Brasil, dependendo do advogado que for defendê-lo, vai contratar um perito mental, um psiquiatra, que vai dizer que ele tem insanidade, como fizeram com o assassino, o tentativo de assassinato lá do candidato Jair Bolsonaro. Né? Estão tentando atribuir a ele uma demência mental. Um cara que faz prova de tiro, faz curso de tiro, eu quero que manda fechar a escola de tiro, que permitiu que um cara pudesse fazer um curso de tiro sem a sanidade mental necessária. Um cara que é afiliado a um partido político por vários anos e que ninguém se preocupou em saber se ele era bom ou mal mentalmente. Né? E agora, casuisticamente, querem fazer. O Brasil é um país que faz com que a realidade se adeque ao bandido. Esse é que é o problema do nosso país. Esse monstro aí, ó, matou a enteada, segundo informações da delegada, por ciúmes. Em país nenhum do mundo, isso seria aceito como um crime comum. E nós estamos transformando esses crimes em crimes comuns. Nós nos indignamos no tempo e na intensidade de um susto. E depois a gente não lembra mais. Até aqui mesmo comigo, eu venho insistindo com os meus diretores para a gente sempre fazer aqui, ó, um reconta dos últimos episódios. Para ver se a gente tenta ter vergonha na cara de ser apresentador de televisão. Porque senão, qual que é o assunto de hoje, hein? O cara matou a enteada, deu uma facada nela, matou. Tá, mas e aí? Não, beleza, a matéria é sensacional. Então, às vezes eu escuto, são profissionais, ó, né? Eu escuto os meninos conversando entre eles aqui. Rapaz, teve um acidente no anel rodoviário, eles falam assim entre eles no grupo lá. Teve um acidente, as imagens são sensacionais, eu pego pra ver, né? De repente o cara deu um duplo escarpado, caiu de pé e saiu andando, né? Não é pescoço pra um lado, perna pro outro. Mas diz que o jornalista tudo doido assim, né? Ainda bem que eu não fiz esse trem, senão eu morria, né? Que tava comendo beira de calçada agora. Mas são profissionais para isso, estão acostumados a conviver com realidades dessa natureza. São profissionais da notícia. Eles não se deixam tocar, obviamente não poderiam fazer diferente com a realidade. Mas imagina você, agora, convivendo, Deus nos livre e nos guarde de uma situação como essa, tendo que conviver com essa realidade. Você quer que esse cara pegue 6 anos de cadeia? Fala comigo. Vamos dar 6 aninhos de cadeia para esse cara aqui, aí você quer isso? Hein, pai? Quer isso aí para ele? Não. Imagina, você... Ó... Encosta ele aí. Encosta ele no canto aí. Agora pega aquele caminhão de areia que tava descendo lá na conta de Via Expressa e larga ele na frente dele aí, pro caminhão de areia varrer ele, tranquilamente. Aqui, um depósito de cervejas foi fechado pela PM depois de 5 meses de atividade. 2 homens foram presos. E a reportagem de Ricardo Miranda, olha só. Segundo a polícia, este depósito de bebidas no bairro Interlagos, em Divinópolis, era usado como fachada para um esquema de adulteração de cerveja. O dono do local, Cristiano Ferreira Amaral, de 35 anos, e o funcionário, Guilherme Bernardo Souza, de 21, foram presos em uma casa no bairro Porto Velho. Nossa equipe esteve no local, realizou a abordagem. Um deles foi preso no momento, o outro evadiu. Posteriormente, a gente conseguiu prender ele mais um pouco à frente. No depósito, a PM encontrou vários rótulos, tampas das garrafas e uma prensa usada na adulteração.
Segundo a PM, Cristiano e Guilherme já tinham passagens por esse tipo de crime. De acordo com elas exercem o comércio legal das bebidas. Então, faz essa distribuição, compra legalmente e revende essa bebida. Então, segundo elas, não tem nada de ilegal. De acordo com a polícia, denúncias anônimas informam que o grupo tem feito a adulteração das bebidas há pelo menos 5 meses. Enquanto a PM registrava a ocorrência, a polícia recebeu mais informações sobre o grupo, que, de acordo com denúncias, também estava usando essa casa no bairro Porto Velho. E foi só abrir o portão para os militares encontrarem isso daí: 70 caixas de cerveja e várias garrafas já prontas para comercialização. O depósito no bairro Interlagos foi interditado pela polícia. As bebidas que estavam na casa do bairro Porto Velho foram apreendidas. Nós estamos fazendo contato com a empresa que fabrica as cervejas para ela vir e também verificar se as bebidas encontradas são falsificadas ou são originais. Aí a gente mede a audiência da gente, viu, Luciano? A gente mede a audiência da gente pelos telespectadores e pela participação dos telespectadores, viu, Nayane? Ontem eu fiz um comentário que se o pessoal precisar fazer uma prova pericial nas bebidas, para avaliar realmente se é falsificado, isso não é para chamar a gente aqui que a gente vai, para poder tomar, experimentar. Essa aqui é boa, essa aqui não é, diz que tem mais de 70 graus de cerveja. Aí, a outra tá aqui, eu não quero ter estragada, isso deve até ferrugusa de retido. Der ferrugusa para ela, toma. Mas enfim, aí, como eu falei ontem que eu tomava, o povo no Instagram, Stanley, desunido, chama a gente aí, mano. Sim, gente, mas eu não sei se a cerveja é boa, não. Que se dane, depois do 3º ou 4º copo, tudo que vier, eu topo, tudo que vier vem bem, como diria Cleiton e Cleidir. Não é não? Tá aí, e essa douradinha não é ruim de tomar não, nego. Você vai nessa, Portinho? Naquela douradinha você não vai, não? Rico. Só toma artesanal. Vai, não vai? Só toma artesanal. Qual você toma? Eu tomo cerveja artesanal. 25 conto aquela garrafinha barrigudinha assim. Nós tomamos de 1,80 mesmo, e olha lá. Não é não, Valinho? Lá no valão? Que torresmão. Dá esse quibe aqui, não é quibe não, é ovo cozido. Né? O Ô, meu pai, 7h32. Pois é, o desaparecimento de uma mulher que foi vista pela última vez na rodoviária de BH pode ser desvendado pela Polícia Civil. Já está na delegacia o homem que foi flagrado pelas câmeras de segurança abordando a vítima assim que ela desceu de um ônibus no terminal. Marta Soares da Fonseca desapareceu em 17 de setembro. Acompanhe comigo a matéria. Stanley, mais uma vez o papel do Alterosa Alerta se faz importante. Lembra do caso de Marta Soares Fonseca, de 41 anos, que a última vez que foi vista foi no dia 17 de setembro na rodoviária de Belo Horizonte? Vamos relembrar esse caso. Nas imagens divulgadas pela Polícia Civil, é possível ver Marta Soares da Fonseca, de 41 anos, saindo de um ônibus na rodoviária da capital. Antes de desembarcar, a mulher, que parece desconfiada, pede informações ao motorista. Ela desce e é abordada por um homem. Marta se afasta para conversar com o carregador de malas e depois sai do local com o rapaz que a abordou na porta do ônibus. Essa outra câmera mostra Marta sentada conversando com ele no corredor do terminal. Depois, eles saem juntos da rodoviária. Após o empenho de toda a imprensa em divulgar esse vídeo, o homem que aparece neles é identificado apenas como Alexandre e ele foi capturado no bairro Vila Cristina, em Betim, e trazido aqui para a Delegacia de Desaparecidos de Belo Horizonte. Neste momento, ele está prestando esclarecimentos e aguarda-se do Ministério Público o mandado de prisão preventiva. Pois é, e aí a nossa equipe está agora na porta da delegacia e nós vamos para lá com a Maria Emília Duarte para atualizar você com as informações. Maria Emília, com você, bom dia. Bom dia, Stanley. Alexandre Rocha Santos, de 40 anos, ele ainda encontra-se aqui na Delegacia de Desaparecidos de Belo Horizonte, aqui na Avenida Brasil, prestando esclarecimentos. O porquê dessa demora de quase 10 horas de depoimento? Ele foi abordado ontem, foi pela Polícia Militar, e na hora que ele foi abordado, a partir da identificação do vídeo, que nós temos aí da rodoviária, ele fugiu e ele começou a pular os muros e a polícia conseguiu capturar ele. Aí trouxe para cá, então ele está prestando os esclarecimentos e ainda espera-se o mandado de prisão do juiz para saber para onde que Alexandre será encaminhado. Já temos a certeza que Alexandre é o homem que aparece nas imagens.
do vídeo lá na rodoviária, mas ele também possui passagens por estupro e também por uma tentativa de homicídio. Então aguarda-se para saber, porque como existe essa periculosidade para ele não evadir e não fugir novamente, como ele já tentou ontem, ele ainda se encontra aqui prestando depoimentos da delegada aqui na Delegacia de Desaparecidos. Tá certo, Marimília. Durante a programação, nós trazemos mais informações para você e no Alterosa Alerta, logo após o Alterosa Esporte, nós atualizamos mais ainda. Mas alta periculosidade, passagens pela polícia, né? Passagens pela polícia, tentou fugir da polícia por ocasião da abordagem. Então, é um cara que vai ter que se explicar. E se explicar muito. Aonde está a pessoa com quem ele estava pela última vez, vista pela última vez, com quem que estava na companhia dele. E aí que vem um detalhe. São esses benefícios, eu vou sempre julgar para essa vala, são esses benefícios que se entregam a bandidos, que são bandidos na alma, na essência. Essa gama, esse volume enorme de benefícios que se entrega para esses bandidos é que, infelizmente, tornaram o nosso país um dos países mais perigosos do mundo. Suspeito de estupro, foi o que eu ouvi da Marimília, né? Com uma passagem extensa de crimes contra a mulher, continua perambulando normalmente pelas ruas da capital, pelas ruas do país. Tudo isso fruto desse Código de Processo Penal que dá benefícios ao bandido em prejuízo de toda a sociedade. Em prejuízo de... Eu não quero esse cara solto. Eu tenho irmãs, eu tenho amigas, eu tenho sobrinhas. Eu não quero esse cara solto. Eu tenho o direito de não querer esse cara solto. Aí, se determinado candidato, determinado partido político quer esse cara solto, leve ele para sua casa. É o que eu digo sempre. Eu tenho o direito de não querer. Eu tenho o direito de não querer. Porque dessa vez foi essa senhora que eu sequer conheço, mas estou indignado. Imagina se é a sua irmã, imagina se é a sua mãe, imagina se é a sua filha, a sua sobrinha, alguém que você ama, do seu ciclo de amizades, que você está vendo nessa foto aí agora. Não estou atribuindo a ele crime nenhum, não, mas ele tem e fugiu da polícia quando foi abordado. Fruto desse volume imenso de benefícios que nós continuamos entregando a bandidos, é que ele está solto aí, ó, agredindo, violentando as pessoas de bem no nosso país. Tá aí, tomara que ele se explique. Poliçada! Ó, de cima para baixo, para não estragar o couro, tá? Até agora, a senhora não foi localizada, não foi localizada. Então, nós vamos aguardar esse bandido aí, sem nenhum pudor. Esse cara aí esclareceu que ele... É porque fugiu da polícia, tem ficha extensa, passagem por estupro, tá certo? Para mim já é bandido, nunca perdeu a condição, não. Uma operação da Polícia Militar apreendeu grande quantidade de drogas e armas em Brumadinho, na região metropolitana de BH. 3 pessoas foram presas e familiares dos suspeitos tentaram impedir que a nossa equipe fizesse a reportagem. Me conta isso aí, Pablo. Stanley, no início dessa noite, dessa terça-feira, estamos aqui na Delegacia de Plantão de Betim, acompanhando a ocorrência em que os militares da Rotan, juntamente com a Roca e a equipe de inteligência, realizaram uma operação de combate ao tráfico de drogas em Brumadinho, no bairro Retiro do Brumado. E com muito êxito, olha só as imagens, operação exitosa. Foram 4 armas de fogo, 2,5 kg de maconha, maconha prensada, maconha em porção. Tem ali também naquela sacola munição de diversos calibres. São 2 balanças de precisão. Mas para quem está em casa e ainda não sabe, olha o tamanho dessa balança de precisão. A gente teve uma operação no final de setembro, a gente fez 2 prisões. Através dessas prisões, a gente recebeu informações sobre esse tráfico de drogas que estaria ocorrendo nesse bairro lá em Brumadinho. Então, na data de hoje, montamos a operação, juntamente com a equipe de Roca, inteligência que chegou primeiro, e foi feito lá os levantamentos dos possíveis locais. Com a nossa chegada, houve correria, nós conseguimos abordar 2, e com eles, a princípio, não foi localizado nada, mas com o trabalho dos cães, que para o nosso serviço de drogas, a melhor ferramenta que o policial militar tem é os cães. Então, os cães localizaram no meio da mata lá sacolas contendo essas porções de maconha. Foram 3 conduzidos no caso? Sim, 3 conduzidos, porque os 2
que foram pegos na hora da fuga citaram um senhor que havia armas na casa desse senhor, que emprestava para eles. Aí nós deslocamos até lá e encontramos essas armas na casa desse senhor. E vale salientar que um dos principais alvos nossos que conseguiu evadir, ele é albergado do presídio de Brumadinho, tá certo? Ele dorme no presídio e de dia sai para traficar. E ele recebe as ordens de um outro detento. Esse albergado chama-se Lucas e o outro detento chama-se Léo. Esse detento está dentro da cadeia, utilizando de um celular para mandar as ordens para o lado de fora do presídio. A gente vê, Stanley, olha só, o tráfico de drogas na cidade de Brumadinho, a partir dessa operação que a gente vê aqui, com essa apreensão, o sargento está dizendo que albergados que estão no presídio durante o dia participam do tráfico de drogas e depois retornam ao presídio. É essa a rotina deles, ô sargento? Sim, à noite, depois das 8 horas, ele tem que voltar para dormir. E só que ele passa o dia no tráfico. E ele tem o chefe dentro do presídio, que é esse vulgo Léo, que de dentro do presídio ele demanda as ordens para ele através do celular. Familiares de um dos conduzidos tentaram atrapalhar a nossa gravação. Pega em mim não, tá? Eu não encosto, não sei se eu não encosto. Beleza, então. Você encostou no mim, por favor. Não passa em mim, não. Eu não passo do seu direito, você não passa do meu, beleza? Mas não conseguiram impedir que Denner Lopes, de 27 anos, Everton Bruno Ferraz, de 19 anos, e Justiniano Rodrigues de Oliveira, de 64 anos, fossem para a cela aguardar o delegado. A sociedade pode continuar contando que o combate ao tráfico de drogas em Brumadinho vai continuar, né? Sim, o Batalhão Rotan está aí para isso, para combater a macrocriminalidade violenta. Então a gente está aí para jogar na cadeia mesmo. Está traficando, deu de cara com a Rotan, vai preso. É isso aí, Stanley. É o que a gente espera agora, né? Pelo menos sair daqui com a reportagem antes mesmo dos suspeitos que foram conduzidos. Então vamos fazer uma homenagem pro pessoal que foi preso aí, Daniel? Vamos fazer uma homenagem, os caras não queriam aparecer. De repente, porque não tava com batom, não tiveram feito E o Sargento Porto, primeiro Sargento Porto, Subtenente Porto, Subão, já deu logo um enquadrado no meu. Deixa eu te falar uma coisa aqui, velho. Você tá aí defendendo o seu, eu tô trabalhando. Tô trabalhando. Vou mostrar a cara desse menudo aí. Põe aqui pra mim, Dani. Deixa eu ver a cara do Bueno. Aí, você tem esse aqui. Esse aqui tá protegendo o fulano lá. Olha lá, esse um aqui, ó. Aí tentou enquadrar o sargento Subtenente Porto. Subtenente Porto com a câmera na mão, o nosso amigo aqui. O cara já deu logo a enquadrada. Pops, para, que 8º dan de jiu-jitsu. Pra eu largar essa câmera aqui, dar um duplo twist carpado no seu, não mude de roupa. Aí, vamos lá. Dani, olha o pause, hein? Aqui, pronto. Esse cara aqui, ó, preso por tráfico de drogas. Aí eu pergunto pros irmãos, pra mãe, a culpa é minha dele estar aparecendo aqui preso? A culpa é minha de o rosto dele estar num programa de polícia, tendo sido preso em flagrante com aquele tanto de droga? A culpa é minha? A sociedade não precisa saber com quem ela passa na loja de roupa pela manhã, com quem ela compra o pão na padaria, que até então pode parecer o filho da dona fulana, mas na verdade é um traficante de droga? Tá aqui, ó. E qual que é o outro um? O senhorzinho lá. Vou contar um negócio pra vocês. Põe o outro senhorzinho pra mim. Esse um aqui, ó, esse aqui é o outro boêmio, né? Aqui, esse aqui, ó, 60 e tantos anos. Com 70 já começa a ter benefício pela idade. Com 70 anos começa a ter benefício pela idade. Ô, gente, se nós não tratarmos do problema na raiz, se nós não punirmos com eficiência, se nós não tornarmos um país sério no trato com o tráfico de drogas, nós vamos continuar sendo a rota dele. Para que plantar droga no Brasil em larga escala se nós podemos comprar da Colômbia, que é muito menor do que o Brasil? Por que nós não podemos? Para que não plantar aqui se nós podemos pegar do Peru, que é muito menor do que o Brasil? Né? Então os caras fazem daqui o laboratório deles, a céu aberto. E o mais difícil de compreender, os candidatos, os senhores que querem colocar bandidos de pequena periculosidade, segundo os senhores, fora, fiquem sabendo que os de grande periculosidade estão dentro e continuam comandando seus negócios milionários. Foi o que disse o sargento e provou para nós aqui. Ele disse e provou, deu nome aos bois.
É o fulano de tal, vulgo Léo, que de dentro da cadeia dá ordem pro albergado, que tem o dia inteiro para ficar no tráfico de drogas. Agora, qual é a pessoa que assinou a carteira dele para ele sair trabalhando durante o dia? Qual é o juiz que está acompanhando a execução penal desse cara? Precisamos lutar por isso. Antes de discutir a previdência de polícia, antes de discutir previdência vamos começar a discutir a execução penal? Vamos discutir a cumprimento de pena? Se não, meu velho, nós vamos começar a falar assim, sempre o prato da balança vai ter desnivelado e muito. E muito. Eu não tenho a menor dificuldade em construir mais presídio. Até porque, se vocês fizerem o perdimento do patrimônio dos bandidos, se vocês leiloarem o patrimônio, pra vocês terem uma ideia, só o senhor Sérgio Cabral, tem na conta dele mais de 450 milhões de reais em propinas que ele e a trupe dele chegou a movimentar. 450 milhões de reais. Tenho dúvidas se um presídio bem posicionado fique em mais de 10 milhões. Né? Mais de 10. Só uma pessoa, só o Sérgio Cabral, 450 milhões de reais. Tenho dúvidas se um presídio bem construído, bem montado, bem estruturado fique em mais de 10 milhões. Então, só do Sérgio Cabral daria para construir 45 presídios. Então, está faltando dinheiro para isso? Não. Não. Se simultaneamente nós construirmos 10 presídios, olha bem o que eu vou dizer, e podem recortar à vontade a minha fala aí, desconectada, como vocês são covardes para fazer, podem recortar. Se nós construirmos 10 presídios e uma boa escola, em pouco tempo, nós vamos transformar esse presídio em museu e essa escola vai ter valido a pena. O que não pode é você não construir escola nenhuma e tirar os presos dos poucos presídios que nós temos. Aí, nós transformamos tudo no que está hoje o nosso país, o que está a nossa cidade, o que está o nosso estado e o que está o nosso país. Que se construa 10 presídios e uma escola. Não tem problema, porque daqui a muito pouco tempo, essa escola aqui, bem feita, respeitada, tendo assim, ó, não faça crime porque vai acontecer aquilo ali com você, garanto a vocês que daqui a muito pouco tempo, foi assim com o Chile, tem sido assim, por exemplo, com o próprio Paraguai. Vai lá para ver quanto que é o crescimento do Paraguai, o PIB do Paraguai, vai lá para você ver. Tolerância zero. Ah, mas tem a falsificação. Vai lá para você ver como é que é. Quem falsifica no Paraguai são os brasileiros, não são os paraguaios, não. São os chineses, são os paraguaios, não. Vem comigo. Em 2017, foram registradas mais de 145 mil ocorrências de violência contra a mulher e 433 feminicídios. Números assustadores e que, infelizmente, não param de acontecer. Mas o que precisamos fazer para acabar com esses crimes hediondos? Veja agora na reportagem. Ele fez isso porque ele é machão. Com 3 meses de namoro, ele tentou me assassinar. E ele me agarrou pelo braço e saiu me puxando de novo para dentro da casa dele. Ali, naquele momento, o namoro acabou. Você tá me pressionando de tal forma que eu não tô mais aguentando. Acabou. E aí ele falou, acabou sim, desgraçada, eu vou te matar. Depoimentos como estes, infelizmente, são cada vez mais comuns. Todos os dias, noticiamos casos de mulheres que sofrem algum tipo de violência. Segundo a Polícia Civil, em 2017, o número de ocorrências em Minas Gerais passou dos 145 mil. Deste montante, 433 resultaram em feminicídio. A lei do feminicídio foi sancionada em 9 de março de 2015. Ela aborda a morte violenta de mulheres por questões de gênero. O texto alterou o Código Penal e incluiu este tipo de homicídio no rol dos crimes hediondos e sugere penas mais severas perante a justiça. O feminicídio é o crime, homicídio contra a mulher em decorrência do seu gênero, por ser mulher, da sua submissão. Então, é assim, é o sentimento de posse que o homem tem, né? É objetificar a mulher. Os números assustam. No ano passado, a média de mulheres executadas por questões de gênero era de 1,1 crime por dia no estado. Este ano, as vítimas de feminicídio já chegam a 223, segundo a Polícia Civil, ou seja, mais da metade dos casos registrados durante todo o ano passado.
Eu acho que sempre aconteceu, só que a gente está agora muito voltado, né? Os direitos humanos da mulher são muito, né, defendidos, a gente tem a internet que divulga tudo muito rápido, mas o crime de violência doméstica, ele é um crime, como se fala, é democrático. Então ele alcança todas as camadas sociais. O diagnóstico de violência doméstica e familiar da Polícia Civil, realizado entre 2015 e 2017, mostra que em 35% dos casos, os agressores são maridos ou companheiros e 32% ex-maridos ou ex-companheiros. A medida protetiva, no geral, ela é respeitada, no geral. Então, a gente concede a medida em 24 horas, todos os dias tem 10 a 20, na épocas de festa chega a 30, 40, é muito, por vara, somos 4 varas. A gente verifica os fatos com muito cuidado, lê tudo para ver e realmente a pessoa está sofrendo violência. E eu já sei que quando ela foi na delegacia, ela já estava sofrendo todo tipo de violência. Um caso de feminicídio que assustou a todos no mês de setembro foi da professora Claudiane Silvia Cardoso, de 39 anos, na cidade de Sarzedo. Ela foi morta pelo ex-companheiro que, após ameaçar a vítima com uma faca dentro da escola onde ela trabalhava, a obrigou a entrar no carro e depois a teria empurrado do veículo em movimento. O homem foi encaminhado para o presídio de Ibirité, onde vai aguardar por julgamento. Em Santa Luzia, uma mulher de 46 anos foi esfaqueada pelo companheiro de 59 em frente à casa onde moravam. Segundo relatos da filha da vítima, ela queria separação e ele não aceitava. A mulher foi atingida diversas vezes. Uma das facadas perfurou um dos rins. A vítima foi socorrida e levada ao hospital. O agressor prestou depoimento e aguarda em liberdade a conclusão do inquérito. Ele sempre brigava, ele era ciumento, tinha ciúme das cachorras da minha mãe. Minha mãe não podia ter amigo, minha mãe não podia ir em festa nos vizinhos de frente. Tudo era motivo de briga. Aqui em Belo Horizonte, outro caso de violência contra a mulher. Fabiano Alves Moreira, de 34 anos, tentou matar a ex-namorada Sinara Jaqueline Luiz Cunha, de 49. O motivo? Ele não aceitava o término da relação. A mulher foi atacada dentro do carro. O homem tentou esfaqueá-la e, quando a vítima conseguiu sair do automóvel, ele tentou se matar. Eu realmente não sei onde que eu arrumei tanta força, sabe? Porque eu só olhava pro meu terço e agradecia a Deus por eu estar com aquela faca na mão, mesmo pingando sangue, sabe? Ele voou pela minha janela, quando o povo juntou, correu para a casa dele e se esfaqueou, que é o natural de qualquer covarde. Imagina você, se você pudesse sonhar com um país onde um assassino como esse fosse condenado e recebesse 20 anos de prisão. E você olhasse para ele e dissesse assim: daqui a 20 anos, exatos 20 anos, a gente volta a se encontrar. Isso é, se um de nós dois ainda estiver vivo. O problema é que ele é preso, sabe-se Deus quanto tempo fica preso, seja pelo excesso de prazo, processo que não concluiu, enfim, uma série de fatores. Ele vem e faz como aquele cara em São Paulo. Foi preso por crime sexual e, quando sai, comete o assassinato da própria filha. Imagina você, se não é esse o país que você quer. Um país que dá a sentença, mas que executa a sentença contra o criminoso. Que o criminoso toma 20 anos e cumpre 20 anos de cadeia. Esse é o país que eu quero para mim. Vou para o intervalo e volto já. Quando recomeçam as propagandas políticas? A reportagem é de Daniela Malman. Vamos ver. No dia 28 de outubro, os eleitores voltam às urnas. Aqui em Minas Gerais, o segundo turno vai definir quem vai ocupar os gabinetes de governador e presidente. O horário da votação permanece o mesmo, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. O eleitor que não pôde votar no primeiro turno, ele vota normalmente no segundo turno. O voto em trânsito, os eleitores tiveram o prazo de 17 de julho até 23 de agosto para requerer. Se o eleitor requereu nesse período para votar no segundo turno, ele poderá votar
votar na cidade em que ele indicou. Caso o eleitor não tenha feito o requerimento nesse período, ele deve justificar a ausência no dia das eleições. Segundo a chefe do cartório, quem não votou nem justificou tem um prazo de 60 dias para ficar em dia com a obrigação eleitoral. O eleitor que não votou no primeiro turno e não justificou no dia da eleição, ele tem um prazo de 60 dias para comparecer a seu cartório eleitoral, ou ele pode fazer esse requerimento pela internet no sistema Justifica. Só podem justificar as pessoas que tiverem um motivo justo para que não possa ter exercido o direito do voto. Quem não tiver um motivo justo ou que não justificar, fica sujeito ao pagamento de multa. As propagandas eleitorais para o segundo turno, tanto no rádio como na TV, começam no dia 12 de outubro, ou seja, na próxima sexta-feira. Em todos os horários eleitorais, terão inserções para os candidatos a governador e presidente. Em Minas Gerais, o segundo turno para governador será entre Antônio Anastasia, do PSDB, e Romeu Zema, do Novo. Já no cenário de presidente, os candidatos Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, vão disputar o cargo. Existem canais que as pessoas podem utilizar, né? Podem baixar aplicativos, né, da Justiça também para acompanhar como é que estão as eleições. Tem um aplicativo Boletim na mão, né, que os eleitores puderam baixar o boletim. Aqueles eleitores que baixaram o boletim, é importante que eles vão lá no site do TSE e confiram, né, se o resultado que foi transmitido é o mesmo. Né, e tem um aplicativo Resultados, que o eleitor pode consultar os votos de seu candidato, consultar qual foi o resultado da eleição. Tá aí, eu só tenho uma crítica a fazer sobre esse assunto. Se pende sobre um serviço público algum tipo de dúvida, cabe ao consumidor desse serviço público ter a sua dúvida esclarecida. Se os brasileiros, ou qualquer brasileiro que tem dúvidas sobre... O ministro Raul Jungmann falou que vai processar quem levantar suspeita. Ministro Raul Jungmann, eu sou Stanley Ramos Guzmán e aguardo o processo do senhor contra mim, porque eu estou suspeitando das urnas, tá certo? Fique à vontade para me processar. Porque aí eu vou querer que o senhor também abra as urnas para mim. Estou repetindo o que o Silvio Santos fez algum tempo atrás sobre o Ibope. Não tenho medo de processo e muito menos do senhor. Daqui a pouquinho, depois do Hotel Esporte, estou de volta. Vem comigo, Minas Gerais! Vem comigo, vem comigo!